Meus irmãos, eu vou pedir um pouco da compreensão de vocês. Vocês sabem que eu estive doente esses dias, e inclusive eu agradeço por vocês terem orado por mim, e eu não estou 100% ainda não. De vez em quando vem uma tosse assim, perdida, e já esqueci que o microfone estava ligado e mandei uma bala. Peço desculpas, viu? Mas se acontecer, eu peço que vocês tenham misericórdia de mim. Se Deus quiser, eu vou ficar bom. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, ou melhor, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Uma passagem tão famosa da Bíblia. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque ela chegou até nós. Nós podemos conhecer ao Senhor por meio dela. E agora estamos diante da Tua palavra, Senhor, e te rogamos que o Senhor fale conosco através dela. E fale ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sundar Singh foi um famoso pregador indiano que se converteu a Cristo vindo do Sikhismo. O Sikhismo é uma religião que surgiu lá no norte da Índia. Ele se converteu ainda adolescente e logo que ele conheceu Jesus, ele decidiu viver unicamente para pregar o Evangelho. E desde jovem ele passou a pregar o Evangelho tanto na Índia quanto no Tibete, num ministério itinerante. E nesse ministério ele levou muitas pessoas a Cristo. Muita gente se converteu pela pregação dele. Ele tinha um estilo único, ele se vestia como um pregador indiano. E a pregação dele tinha um estilo cativante. A fama dele logo se espalhou pelo mundo todo e, por causa disso, ele foi convidado para pregar em vários lugares diferentes. Ele pregou em países europeus, pregou nos Estados Unidos, chegou a pregar até na Austrália. E isso no começo do século XX, quando o transporte não era tão fácil quanto nós temos hoje, né? E tem um livro muito interessante sobre a vida dele, que é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é escrito por um pastor presbiteriano, inclusive, que é o Boanerges Ribeiro. O que é interessante de Sundar é que conta-se que em um determinado momento desse ministério dele, em que ele estava sendo chamado para pregar em vários lugares e que ele já tinha pregado em muitas igrejas diferentes, fora da sua região local, já cheio de tantas programações e tantas conferências, ele não estava mais com tanto vigor espiritual para fazer aquelas coisas. Ele estava cansado espiritualmente. Mas ele estava cansado espiritualmente porque, no meio de tanta programação que ele tinha, de tanta pregação que tinha que fazer, ele não tinha mais tempo para ter comunhão com Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar ao Senhor. E sabendo que ele precisava fazer essas coisas e se sentindo asfixiado por tanta programação, ele decidiu cancelar tudo aquilo que já estava agendado. Todas aquelas programações e pregações, para tirar um tempo da sua vida, alguns dias, e ficar na presença do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para ter comunhão com Deus. Ele entendeu que o Evangelho devia ser pregado, era importante fazer isso, mas mais importante do que pregar o Evangelho naquele momento, era estar aos pés do Senhor. E nenhuma conferência, nenhuma pregação, nenhum congresso podia dar a ele aquilo que ele estava precisando naquele momento. Ele sempre serviu ativamente a Cristo, mas quando a alma dele cansou, ele entendeu que ele precisava de uma pausa.
O Sadhu Sundar Singh, ele entendeu o que realmente importa para a vida cristã. Ele entendeu aquilo que realmente é necessário na nossa vida com Deus. E é sobre isso que trata essa passagem de Marta e Maria. Essa passagem que somente Lucas registrou. Lucas foi um médico, foi o cooperador de Paulo e escreveu o Evangelho pensando no seu amigo Teófilo. Ele escreveu 2 livros para Teófilo, nós sabemos, o Evangelho e o livro de Atos. E esse primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para que houvesse uma exposição ordenada dos fatos do ministério de Jesus, para que Teófilo tivesse certeza daquilo que ele cria. Então, esse primeiro livro tinha esse propósito, de mostrar tudo aquilo que Jesus fez, para que aqueles que lessem tivessem certeza de que Jesus era de fato o Salvador. E esse é o evangelho mais abrangente, é o evangelho que fala mais coisas sobre o ministério de Jesus. E a ocasião sobre a qual nós vamos meditar hoje só foi registrada por Lucas, não está nos outros evangelhos. E esse também é o evangelho que melhor mostra como a salvação de Jesus é abrangente, porque ela alcança tanto ricos quanto pobres, tanto servos quanto senhores, tanto judeus quanto gentios, tanto homens quanto mulheres, como Marta e Maria, discípulas de Jesus. E essa passagem que nós estamos lendo, ela está na seção do Evangelho de Lucas que trata da viagem de Jesus até Jerusalém. Essa viagem ia culminar com a morte de Jesus na cruz. E nessa viagem nós vemos surgir em muitas ocasiões propícias para o ensino de Jesus florescer. Todas essas ocasiões, todas essas situações que surgem são preparadas pelo Pai. Todas elas já foram decretadas desde a eternidade. Mas elas não existiram apenas para que aquelas pessoas que viveram aprendessem alguma coisa. Também existiram para que nós, discípulos de Jesus hoje, também fôssemos ensinados por aquilo que ele tinha a dizer. O que os discípulos de Jesus nessa caminhada tinham que fazer diante dessa oportunidade era ouvir com atenção o que Jesus tinha a falar, guardar no coração e praticar. O mestre estava sempre ensinando, seja no caminho, seja na beira do mar, seja no templo, ou seja, em casa. E Marta e Maria, discípulas de Jesus, não poderiam agir diferente. Então hoje nós vamos refletir sobre as razões de por que devemos priorizar o ensino de Cristo. A primeira razão que o texto nos apresenta de por que nós devemos priorizar o ensino de Cristo é porque Ele é o Mestre. Versos 38 e 39. O texto diz que, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Jesus está caminhando com seus discípulos em direção a Jerusalém, e acontece que nessa viagem, ele acaba entrando num povoado. Vale lembrar que Jesus não ia para nenhum lugar à toa, sem propósito. Todas as visitas que Jesus fazia tinham um objetivo bem determinado. E embora Lucas não registre o nome deste povoado, nós sabemos, de acordo com o texto de João 11, que esse povoado é Betânia, que fica a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, que era onde moravam Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos, nós conhecemos os 3. Jesus era amigo deles, era próximo deles, então Jesus estava indo ficar hospedado na casa de pessoas próximas dele. Essa visita não ia ser rápida, por isso que o texto diz que Marta hospedou ele na sua casa. E muito provavelmente hospedou também os discípulos que vinham com ele. Era uma comitiva muito grande que Marta tinha a receber. Que tarefa honrosa, né? Receber o mestre na sua casa, receber o Messias na sua casa. Que tarefa maravilhosa, mas ao mesmo tempo difícil. Era um privilégio muito grande receber Jesus. Quem não ia querer receber Jesus? Mas ao mesmo tempo, que tarefa difícil que ia ser, né? Que tarefa complicada. Ia demandar dessa anfitriã uma grande responsabilidade. Porque hospedar, principalmente no contexto daquela época, sempre foi uma tarefa muito importante. Prover uma boa acolhida para aqueles irmãos que estão chegando é uma tarefa do anfitrião, ele tem que receber bem. E para vocês pensarem, imaginarem como era o cenário de receber alguém na sua casa. Primeiro, quando chegava o indivíduo, ele geralmente chegava de uma viagem longa, que provavelmente era feita a pé. E quando ele chegava na casa, a primeira coisa que tinha que se fazer era tirar as sandálias desse senhor, lavar os seus pés para tirar a poeira da estrada. E isso geralmente era feito
pelo servo da casa. Se fosse um convidado de honra, ainda se colocava óleo sobre a cabeça dele, para refrescar, para hidratar a pele. E imagina-se também que, vindo de uma viagem longa, como é que ele estaria? Estaria com fome e com sede. Então se servia água e uma refeição para ele. E já a partir desse momento, ele já era considerado o senhor da casa onde ele estava hospedado. E se um convidado comum devia ser tão bem tratado pelo anfitrião, é de se esperar que Marta agisse com muito mais empenho para receber bem Jesus, que é o principal convidado que alguém pode ter na sua casa. E que bom que ela não ia precisar fazer isso sozinha, né? Porque, verso 39 diz que ela tinha uma irmã, que era Maria. Então Maria podia ajudar, né? Maria ia cooperar com Marta para receber Jesus. Mas olha o que o texto diz, o que Maria estava fazendo. Ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Quedar significa permanecer, ficar, estar quieto. O que significa que Maria estava aos pés de Jesus, parada, sentada, prestando atenção, concentrada em ouvir o que Jesus estava falando. E essa atitude de ficar sentado aos pés de quem ensina é a marca distintiva de um discípulo. O discípulo senta aos pés de uma pessoa para ouvir o que essa pessoa, o seu mestre, tem a dizer. É um ato de humildade. Você diz, o mestre é mais importante que eu vou parar agora e vou ouvir o ensino dele. Nós sabemos, por exemplo, que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito famoso em Israel. E por causa disso, Paulo tinha uma prerrogativa de conhecedor da lei, porque o ensino que ele tinha recebido sobre a lei era um ensino muito sólido. Só que Maria aqui está diante de um mestre muito mais sábio e muito mais importante do que Gamaliel ou até do que Paulo. Maria está diante do profeta que Deus disse que ia levantar sobre Israel, que ia suceder Moisés e que o povo deveria ouvir. Então ela estava obedecendo a Deus, ela estava ouvindo esse profeta. Se o mestre estava na casa dela, o que ela tinha que fazer era dar ouvidos ao que o mestre ensinava. E vale lembrar que foi esta mesma Maria que, perto da crucificação de Jesus, ungiu ele com aquele perfume caríssimo, enxugou os pés dele com o cabelo, como nós tanto conhecemos a história, mostrando que ela sempre deu valor a Jesus. Desde muito antes, quando ela decidiu parar o que ela estava fazendo para ouvir o mestre, ela já mostrava que ela dava muito valor a Jesus. Maria era uma discípula. E o discípulo tem a necessidade de ouvir o mestre. Para aqueles que seguiam Jesus, ele falou, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são de fato meus discípulos. O discípulo precisa conhecer o ensino do mestre e permanecer no ensino do mestre a vida toda. Então, a principal atividade para nós, que queremos ser mais parecidos com Jesus, deve ser estar aos pés de Jesus. Deve ser buscar ouvir a Jesus. Deve ser estar próximo a Ele. Tudo parte disso, meus irmãos. Essa é a origem de uma vida de devoção. Esse é o ponto de partida de uma vida de serviço. Se Cristo é o nosso mestre, não existe nenhuma atividade mais importante do que parar para ouvir Jesus. Isso é o que nós temos de mais importante para fazer. Se o nosso coração está aos pés do mestre, nós deixamos o que nós estamos fazendo. Nós abdicamos de qualquer outra coisa, de qualquer outra atividade, inclusive atividade lícita. Nós deixamos tudo isso de lado porque nós entendemos que o que ele diz é o que realmente importa para nós. E quando nós paramos para ouvir a Jesus, quando nós estamos aos seus pés, aí nós podemos conhecer a vontade dele, aí nós somos confrontados pelos nossos pecados, nós somos alimentados na alma pelo seu ensino, o ensino dele nos transforma pelo seu poder, nós somos de fato conduzidos a agir de um jeito que agrade ao Senhor. Portanto, meus irmãos, o mestre tem que ser ouvido. Nós temos que dar ouvidos ao nosso mestre. Lembrem, meus irmãos, que não é qualquer um que habita no nosso meio. Nós dizemos que aquele que habita no meio da igreja é o Senhor da igreja. É o mestre da igreja.
Então, se Ele é o Senhor da igreja, nós temos que dar a Ele a atenção que é devida. Honrar a Cristo é separar tempo para Ele, mesmo quando a nossa rotina está cheia, está lotada de coisas para fazer. Quando você tem 1000 atividades para realizar. Quando tem 1000 vozes disputando a sua atenção durante o dia. Nesse momento, você tem que separar tempo para Cristo, para ouvir a voz dEle, porque Ele é o Mestre, e o Mestre é digno da sua devoção. Conta-se que na Copa do Mundo de 70, que aconteceu no México, teve um determinado teatro que publicou assim num cartaz: hoje nós não vamos trabalhar, porque nós vamos ver Pelé. Pelé era um jogador tão talentoso que as pessoas deixavam de trabalhar para ir ver ele jogar no estádio. E não foi só esse pessoal que parou, não. Foi muita gente que deixou de trabalhar nesse dia para ver ele jogar. Se o mundo consegue dar tanta atenção aos seus ídolos, que são como a palha que o vento dispersa, como nós podemos agir diferente com relação ao nosso Deus? Se os homens são capazes de dedicar tempo para coisas que são passageiras, como nós não podemos dedicar tempo para aquilo que de fato tem um valor eterno? E aí fica a pergunta: será que nós tratamos a Cristo de fato como aquilo que nós temos de mais importante? Porque se Ele é o que mais importa para nós, não seria difícil nos quedar aos pés dEle para aprender dEle. Nós entenderíamos que as palavras dEle são mais importantes para nós do que o pão é para o nosso corpo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É a palavra de Cristo que nos dá vida. Mas quantas vezes nós temos buscado de fato ao Senhor? Quantas vezes nós temos ido até esse trono da graça, ao qual nós temos livre acesso, de que nós tanto nos alegramos? Quantas vezes nós temos ido a Cristo? Quantas vezes, meus irmãos, nós não relegamos Cristo à última opção do nosso dia? Nós não queremos ouvir Jesus, nós deixamos Ele para trás, ou de lado, escanteado na sala. E aí o que acontece conosco? Nós ficamos fracos na fé, começamos a vacilar, achamos que Deus não tem falado comigo. Claro que não tem falado, você não busca. Meus irmãos, nós temos que buscar aquilo que realmente é importante. Porque se nós não buscarmos aquilo que é importante, se nós não dermos a Cristo a honra de mestre que é devida a Ele, o que vai acontecer conosco é que a nossa alma vai ficar pesada, nós vamos ficar preocupados, nós vamos nos encher de ansiedade, porque não estaremos fazendo aquilo que fomos designados para fazer: ir ao mestre e nos alimentar da fonte da sabedoria. Nós precisamos ir até Jesus para aprender dele. Nós estamos refletindo hoje sobre as razões para priorizar o ensino de Cristo. E além de priorizar esse ensino, porque Jesus é o mestre, nós devemos fazer isso para servir a Jesus corretamente. O verso 40 nos diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Veja como é que estava Marta. Marta era o oposto de Maria. Enquanto Maria estava quieta aos pés de Jesus, Marta estava virada no tempero, fazendo um monte de coisa em casa. Um monte de serviço doméstico, para lá e para cá, não se aquietava em momento nenhum. Não era de se surpreender que ela estivesse muito ocupada, né, gente? Alguém tinha que servir aquele povo, alguém tinha que preparar a comida, alguém tinha que servir a mesa. E ela estava nessa sozinha, porque Maria tinha deixado ela na mão, entre aspas, né? E, gente, não era errado que Marta estivesse servindo. O erro não está nisso, não. Ela queria ser uma boa anfitriã e esse era o papel dela. O problema não está em Marta querer servir. O problema está no que ela revela do próprio coração diante de Jesus, quando vai falar com ele. Olha o que diz ainda o verso 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O que tinha no coração de Marta? Ansiedade. Uma ansiedade extrema. Ela estava tão preocupada com os serviços que ela esqueceu que o papel do discípulo é, antes de tudo, descansar no controle do mestre.
Quando ela esqueceu disso, quando ela deixou isso de lado, a ansiedade controlou o coração dela. E com o coração controlado pela ansiedade, ela não reteve mais as palavras. Ela falou o que estava no coração dela. A única coisa justa na cabeça dela fazer naquele momento, não era ficar sentada ouvindo Cristo. Era trabalhar também, era servir também, era pegar no pesado também. Então ela se enche de uma justiça própria e pergunta a Jesus: o senhor não se importa que eu esteja trabalhando sozinha? O senhor não liga, não, que eu esteja desse jeito? Olha o sentimento que move Marta a fazer esse questionamento. Lá no pequeno mundo de Marta, Jesus e Maria não se importavam com ela. Eram indiferentes ao labor dela, à carga de trabalho que ela estava enfrentando. E é engraçado que ela faz a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando estavam com Jesus no barco, no meio da tempestade, né? Eles perguntaram: Senhor, o senhor não se importa que a gente venha morrer, não? Que ousadia que o ser humano tem de chegar para Deus e perguntar: Senhor, o senhor não se importa comigo, não? O senhor não está vendo que eu sou muito importante? E o senhor não está dando a mim a importância necessária? Será que o senhor não percebe, não? Meus irmãos, como é que nós podemos chegar para Jesus e dizer isso? Mas veja como o nosso coração é fácil, né? É facilmente levado a questionar a fidelidade de Jesus. Porque, meus irmãos, Jesus cuida de nós o tempo todo. Jesus está conosco todos os dias. Ele não nos deixa um minuto. Mas, às vezes, a ansiedade embaça os olhos da nossa fé e nos faz deixar de enxergar aquilo que está na nossa frente. É claro que Jesus se importa conosco. Mas Marta estava tão inquieta, tão ansiosa, que interpretou a situação de um modo errado. E ainda revelou um pecado do seu coração. Porque ela estava pensando de si mesma, acima da irmã. Na cabeça dela, servir era mais importante que aprender. Maria estava sendo relapsa. Maria precisava ser repreendida. Meus irmãos, por melhores que fossem as intenções de Marta em servir a Cristo, naquele momento, o coração dela não estava alinhado com o coração de Cristo. Então Jesus precisava corrigir o pensamento de Marta. Mas ele vai fazer isso com brandura. Olha o que ele fala no versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Quando Jesus fala Marta, Marta, nós percebemos a compaixão de Jesus. Marta estava tentando fazer a coisa certa, mas ela estava passando do limite. Ela estava preocupada demais, ela estava ansiosa, inquieta com coisas demais. E pense comigo, reflita comigo. Tem dois princípios que nós usamos para organizar a nossa rotina. Pelo menos na minha é assim. Tem tempo para tudo, né? Cada coisa vai ter o seu tempo de se fazer. E o que é que você faz primeiro? Aquilo que é prioritário. Aquilo que é mais importante, que você tem que resolver logo, que é mais crítico. Isso você faz primeiro. Na vida cristã, meus irmãos, é a mesma coisa. Tem tempo para tudo. Mas aquele que é a prioridade tem que vir primeiro. Marta podia ter compreendido que se tem tempo para tudo, naquele tempo, era conveniente que ela parasse o que ela estava fazendo para ouvir a Jesus. O Messias estava ali, acessível, disponível, na casa dela, ensinando. Como eu queria saber o que ele estava ensinando. Que outra oportunidade ela ia ter? Que outra oportunidade de ouro como essa ela ia ter na vida? Há tempo de servir e há tempo de ouvir. Mas o relógio de Marta só apontava para o serviço. Ela não entendia a necessidade de parar. Mas, meus irmãos, ninguém consegue servir o tempo todo sem parar e ficar bem. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos matar a sede da nossa alma, nós precisamos descansar o coração, precisamos aprender de Cristo. A alma de Marta estava atribulada, estava preocupada, e ela poderia encontrar alívio em Jesus, mas ela não buscou. Ela tratou Jesus como muitos tratam Jesus hoje, um rei a ser servido, o que ele de fato é, mas não como a fonte de alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, algo que ele também é, porque ele se revelou assim. E quem tem dificuldade, meus irmãos, de aceitar isso, acaba incorrendo geralmente em dois caminhos. Ou deixa de servir, perde a motivação para servir e para.
ou se sobrecarrega demais com o serviço. Se enche de atividades. A figura de Marta fala para nós hoje muito mais do que sendo uma personagem histórica. Ela é o retrato de uma geração inquieta, uma geração perturbada, uma geração ansiosa, uma geração que se sobrecarrega até com as coisas da igreja, que no desejo de servir a Cristo se distancia do propósito real do serviço e acaba caindo no ativismo. E o ativismo é problema. Essas pessoas fazem isso com as motivações erradas, passam a servir buscando se promover, se encaixar na comunidade, se justificar de alguma coisa. Mas o ativismo cobra o preço dele. E é um preço alto, meus irmãos. O ativismo não faz bem. A fadiga vem a desilusão. Tudo que se pensava ter sido feito para Deus, na verdade estava sendo feito para si mesmo ou para outros. E quando vem essa certeza, surge também o cansaço, surge a ansiedade, surge o burnout, a depressão, o esfriamento espiritual. Porque aquilo que é primordial, aquilo que é de fato necessário, que é alimentar a alma com o pão do céu, que é descansar no controle do Senhor, não existe mais. Só existe trabalho, trabalho, trabalho. Isso é tão real que existem sistemas religiosos que são construídos sobre os ombros de pessoas que são exploradas. Gente que serve por medo, que serve por inveja, que serve por desejo de grandeza, que serve por vaidade, que serve por submissão à figura do líder, por qualquer motivo, menos por gratidão a Deus. Existe muito isso, principalmente na igreja brasileira. Pessoas que, servindo assim e ficando desse jeito, acabam com a alma despedaçada, em frangalhos. Mas não recebem apoio. Não são cuidadas em meio a tantas dificuldades. Pessoas que são tratadas só como número para manter a vaidade e os interesses de homens. Meus irmãos, o ativismo se torna um ídolo. Mas todo ídolo frustra o nosso coração. No fim, tantos que se frustram desse jeito acabam deixando a igreja. Uma prova disso é que, há uns 15 dias, o pastor pregou disso aqui, e o corte falando sobre ativismo viralizou. E o pessoal começou a bater, reclamar, criticar. Não, o crente tem que servir. Já estamos vivendo uma geração esquenta-banco que não faz nada. Como é que vem um pastor dizer que Deus não quer ativismo? É um ídolo. As pessoas têm um ídolo no seu coração. Elas acham que elas têm que trabalhar para Jesus, mas elas não vão a Jesus para se alimentar dele. Elas estão buscando fazer o que elas acham que é certo, mas não o que Deus disse que é certo. Não aquilo que Ele revelou. Meu irmão, o simples parar para aprender o que Cristo tem a ensinar, já nos vacina contra tudo isso. Porque Cristo não quer ativismo. E Cristo não nos explora. Cristo não quer que nós passamos o resto da vida sem fazer nada. Não se trata disso. Não é esse o ponto. Deixando bem claro para todos aqueles que assistirem a pregação entenderem. Mas o ponto é que, se nós olhamos para Cristo, nós devemos nos lembrar que Ele alivia aqueles que estão cansados. Ele alivia os que estão sobrecarregados e Ele tem paz para dar para essas pessoas. Para nós. É Ele que faz fluir em nós a fonte da água da vida que jorra eternamente. É Ele que fortalece o cansado e aumenta as forças daquele que está sem nenhum vigor. Nós não podemos nos esquecer disso. O que é primordial, o que é necessário para uma vida de serviço que agrada a Jesus e que não nos esmaga, é uma coisa, é nos relacionarmos com Jesus. Aprender de Cristo, termos comunhão com Ele, é imprescindível se nós queremos servir corretamente a Ele. Nós estamos meditando sobre as razões para priorizar o ensino de Cristo. Nós já vimos que nós devemos fazer isso, porque Ele é o Mestre, e para servir a Ele corretamente. E a terceira razão, que é a última razão que o próprio Cristo nos aponta, é porque esta é a melhor escolha, verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa,
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem algumas pessoas que interpretam essas palavras de Jesus de um modo muito simples, muito simplório. Eles dizem, Jesus estava falando aqui da refeição que Marta estava preparando. Marta estava preparando um grande banquete, quando na verdade uma refeição simples bastava. Ele estava fazendo vários pratos, mas bastava um macarrão de panela de pressão, que gastasse uma panela só, que alimentava todo mundo, e ela não ia ter tanto trabalho. Mas nós não podemos reduzir as palavras de Jesus a isso. Seria um erro. Jesus está falando algo muito mais profundo para Marta aqui. Ele estava dizendo que de tudo que ela pudesse estar fazendo naquele momento, de qualquer outra atividade, bastava ela fazer uma coisa. Somente uma coisa simples era necessária: ouvir o que ele tinha a dizer. Toda a preparação, o inquietar-se, todo o serviço, essas coisas podiam ficar para depois. O que ela tinha que fazer naquele momento era descansar o coração, porque tinha coisa mais importante para fazer do que servir à mesa. Jesus não foi à casa de Marta para fazer Marta se gastar em trabalho. Esse não era o propósito. Ele foi à casa de Marta para levar o evangelho, para ensinar, para tratar corações. E as normas sociais, receber bem o convidado, ser um bom anfitrião, esses costumes culturais que nós temos não podem ter preponderância sobre o que Deus quer fazer em nós. Mas parece que nós nos apegamos tanto àquilo que nós achamos que é correto fazer, ao nosso jeito de fazer as coisas, que nós nos esquecemos daquilo que Deus quer que a gente faça. Nós obedecemos a tantas rotinas, a tantas estratégias, nós fazemos tantas coisas, mas aquilo que Jesus ordenou fazer, a gente não faz. Essa não é a atividade correta. Entretanto, como disse o profeta Miqueias, Deus já revelou a nós o que Ele exige. Ele já nos revelou o que é bom e o que Ele requer de nós. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. Relacionamento. Que nós nos relacionemos com Ele. Essa é a melhor escolha. Porque Jesus, meus irmãos, é uma pessoa. E Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E tendo dessa intimidade com Ele, que nós desfrutamos aos seus pés, aí sim nós podemos viver uma vida que agrade a Ele. Mas existe um ponto de partida. E em termos de necessidade, não existe nada mais necessário para nós do que dar ouvidos ao ensino de Jesus. Isso é infinitamente necessário. É necessário para viver uma vida que agrada a Deus. É necessário para servir corretamente a Jesus. É necessário para encontrar paz no meio do caos da vida. É necessário para se relacionar com Ele. É necessário até para ir para o céu. Porque só vai se encontrar com o Mestre quem é discípulo dele. Então a meia escolha necessária, em meio a tantas outras que nós possamos fazer na nossa vida, é aprender de Jesus. É ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por isso Jesus aprova a escolha de Maria, porque ela buscou a parte boa da vida. Não a parte boa que os homens dizem ser da vida, que é a busca pelo prazer, pela felicidade. Não a parte boa que Marta achava que era servir a Jesus sem precisar se relacionar com Ele. Não, a parte boa do que Deus nos diz que é bom, que é dar ouvidos à sua palavra. Quem dá ouvidos a Cristo, quem se importa em pôr o seu ensino em prática, leva uma vida muito mais próxima do Senhor do que quem fica tateando, imaginando o que é que pode fazer para agradar a Deus. A boa parte, a parte melhor, é caminhar com Jesus. Preste atenção, nós podemos nos arrepender de muitas coisas da nossa vida, mas não tem uma chance sequer de um crente se arrepender de ter passado um minuto na presença do Senhor. Disso nós não vamos nos arrepender nunca. Um dia você vai pensar no tempo que você perdeu no celular, no dia que você perdeu com besteira, nas noites que você deixou de dormir estudando de véspera para a prova. Eu já me arrependo hoje dessas noites. Mas você nunca vai chegar no fim da vida e lembrar, poxa, quanto tempo eu perdi lendo a Bíblia? Quanto tempo eu perdi orando? Quanto tempo eu perdi aconselhando meu irmão?
Quanto tempo eu perdi indo para o culto no domingo? Nunca, isso nunca vai acontecer. Você vai lembrar quantos, meu Deus, que besteira que eu fiz, quantos domingos que eu deixei de ir para a igreja para ficar arrumando a casa. Ou para fazer feira. Ou para fazer qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, que tolice eu fiz. Nunca vamos nos arrepender de passar tempo na presença do Senhor, porque todo o tempo que nós passarmos ainda vai ser pouco. Essa é a parte boa da vida. E esta escolha, a parte boa da vida, justamente por ser a melhor escolha, Jesus diz, não será tirada de nós. Marta quis que Jesus repreendesse a sua irmã pela sua aparente preguiça de ajudar, mas Jesus disse, não. Eu não vou repreender Maria. Ela está fazendo a coisa certa. Ela escolheu a parte boa. Eu não vou tirar ela daqui, ela vai ficar aos meus pés. Da mesma maneira, meu irmão, será conosco. Ele não vai tirar de nós aquilo que Ele mesmo se propôs a nos dar. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós formos aos seus pés, Ele vai responder com graça, Ele vai falar ao nosso coração. Ele vai abrir os nossos olhos para a gente entender a sua palavra. Ele vai abrir os nossos ouvidos para a gente escutar a sua voz. Ele vai corresponder a esse desejo de conhecer a Ele. Ele se revelou na sua palavra justamente para que nós o conheçamos. E para que conhecendo Ele verdadeiramente nós possamos adorar a Ele e nós possamos amá-lo pelo que Ele é. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos às voltas na nossa vida, perdidos, querendo que Deus fale conosco, querendo que Deus mostre a vontade dEle. Mas não separamos tempo para estar com Ele, não buscamos ouvir a sua voz na palavra. Eu acho que você já deve ter pensado assim também. Tem vezes que a gente quer que Deus alugue um outdoor na rua e escreva com letras bem grandes aquilo que Ele quer para nós. Mas deixa eu frustrar o seu sonho. Ele não vai fazer isso, não. Ele já revelou o que Ele quer. Já está aqui. E Ele vai falar para você. Quando? Quando Deus vai ser achado de nós? Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E como Ele vai falar conosco? Pela sua palavra. Existe um jeito certo de se fazer. Nós temos que buscar o Senhor naquilo que Ele mesmo já revelou de si. Esta, meus irmãos, é a melhor escolha da nossa vida, estar aos pés de Cristo. Porque é a única coisa necessária, de fato, é a boa parte e jamais será tirada de nós. Nós temos que seguir o exemplo de Maria. Nós temos que ir aos pés de Jesus, mais e mais, para aprender dele. Por isso, meus irmãos, tem algumas lições práticas que nós podemos tirar dessa passagem. Pelo menos duas. Primeiro, nessa sua vida, com tantas atividades, dê tempo àquilo que vale a pena. Gaste tempo com aquilo que realmente importa. Não existe nenhuma atividade que você venha a desempenhar na sua vida, nem na igreja, que seja mais importante do que o seu tempo com Jesus. Não existe nada mais valioso, nada mais vital para a sua alma do que as horas que você passar na presença de Deus, orando, lendo, meditando. Isso é de fato o que você precisa para viver. Hoje a gente tem a mente cheia de todo tipo de informação. Tem informações inúteis entrando na nossa cabeça o tempo todo. Tem informações que são até úteis, mas que a gente nunca vai usar, que a gente fica armazenando, não sei porquê, mas que nunca vão ser de fato aplicadas na nossa vida, que a gente fica acumulando na cabeça. Nós temos estímulos o tempo todo, nós temos coisas disputando o nosso tempo, disputando a nossa atenção. Isso tudo, meus irmãos, faz mal para a nossa alma. Isso nos deixa ansiosos, preocupados. Essas coisas, vocês não fazem ideia de como coisas pequenas, sem valor, podem ter um valor tão importante para a gente, quando a gente se apega a elas. É a rotina do lar, que não para. É o trabalho, que nós estamos sempre mais preocupados com ele. É a preocupação com a saúde, sempre aparece uma doença diferente para derrubar o seminarista. São os estudos, é o sermão de prova, é a crise econômica no Brasil, são as condições geopolíticas,
É a interferência de Trump no Oriente Médio, é se vem o anticristo ou se não vem. É tanta preocupação, meus irmãos, e tudo isso competindo pelo nosso foco. Mas será que essas coisas valem tanto a pena assim? Meu querido, pare de rolar a tela do celular e vá folhear a Bíblia. Pare de ouvir blogueira do Instagram, vá orar. É a melhor coisa que se faz. Vai fazer um bem tão grande a você que você nem imagina. Vai colocar a sua vida em perspectiva. Você não vai se preocupar mais tanto. Você não vai ficar tão ansioso. Essas coisas vão ter menos espaço no seu coração. Você vai ter mais tempo para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é necessário, que é aprender de Jesus. Não deixe que essas atividades da vida roubem o tempo que você pode passar com o Senhor. Em segundo lugar, meu irmão, cuidado com o ativismo. Preste atenção ao modo como você tem enxergado o serviço cristão. Porque tanto o extremo de não fazer nada é errado, quanto o outro extremo de se sobrecarregar, de se atolar de atividade é errado também. Se encher de atividade nem é saudável, nem foi o que Cristo nos ordenou. Se você tem servido demais, mas tem buscado pouco a Cristo, então repense o seu serviço. Reflita mesmo sobre o que você está fazendo. Porque nessa questão, a ordem dos fatores altera o resultado. Primeiro você tem que ir a Cristo, depois Cristo diz o que você vai fazer. Lembre que Jesus não coloca fardos pesados sobre nós. Isso não vem dele. Então, se o seu serviço está te causando problemas espirituais, problemas emocionais, se está mais pesado do que deveria ser, reflita, ligue o alerta, pense no que você está fazendo. E se for necessário, pare, porque parar não é errado. Pausar para descansar não é errado. É só você assumindo que você é humano, que você precisa do Senhor, que você precisa se fortalecer, que você precisa de intimidade com Ele, mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos mesmo reduzir a marcha, repensar a nossa correria, mas que esse exercício que é tão importante seja feito à luz da palavra de Deus, e não pelos nossos princípios, porque Deus nos mostra sim onde nós caímos, e Ele nos mostra como Ele vai nos erguer de onde nós caímos. No fim, como bons servos do Senhor, nós precisamos estar atentos. Quando Ele disser vá, nós vamos. E quando Ele disser pare, nós também paramos. Contanto que a vontade dEle seja obedecida. Sundar Singh, o pregador itinerante indiano, quando conheceu a Igreja do Ocidente, constatou que essa igreja dedicava pouco tempo à meditação e à comunhão com Deus. Menos do que o necessário, como ele falava. E ele provavelmente também teria feito essa mesma constatação se ele tivesse conhecido a igreja brasileira de hoje. Mas nós ainda podemos fazer como ele fez. Reconhecer o problema, parar, alinhar o coração e priorizar o tempo que nós passamos com o nosso Mestre. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, como nós somos pecadores, Pai. Nós nos apegamos a muitas coisas, quando deveríamos nos apegar ao Senhor. Ó Pai, nós nos enchemos de atividades, de serviços, de trabalhos, achando que estamos te agradando, Senhor, mas no fim estamos nos afastando de Ti. Ó Pai, nos corrige. Corrige a nossa motivação. Corrige o nosso coração. Nos leva aos pés do Teu Filho. Nos leva a uma comunhão diária com Ele. A intimidade, a relacionamento com Jesus. Faz com que o nosso coração deseje isso mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Faz com que a nossa alma anseie e arda por ouvir a Tua voz todos os dias. Alimenta a nossa alma com este pão, Senhor. E nos livra, Senhor, de querer viver uma vida dita para o Senhor, mas distante de Ti. Nos livra de tal erro, Senhor. Nos aproxima do Senhor, Pai.
nos dá graça, nos alimenta, Pai. Fortalece a nossa alma com o Teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai. Nós somos Teus discípulos. Queremos ouvir a Tua voz. Sê conosco, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus.